Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Master Dev, canal de programação e tecnologia. Meu nome é Thiago e hoje vou trazer novamente conteúdos de Spring Boot. Dessa vez eu vou passar aqui sobre a utilização da classe REST Template, que é uma classe que executa a função de HTTP Client, tá? Mas o que é isso? HTTP Client é uma classe, um tipo de classe que você pode utilizar para consumir serviços externos da sua aplicação. Então, sua aplicação está rodando numa aplicação Spring Boot e ela quer fazer consumo de uma API que está na internet ou até mesmo uma API interna dentro da empresa que você está trabalhando, ou até mesmo fazer a consumação através da camada REST do próprio serviço, sem criar nenhum tipo de dependência, caso você queira um dia migrar alguma parte do seu projeto para outro microserviço. A utilização dessa classe ela é bem simples, mas eu vou fazer uma explicação bem detalhada. Mas antes de começar o conteúdo, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, assim você fica sabendo toda vez que tem conteúdo novo aqui no canal. E bora pro vídeo! Então, para a gente fazer essa explicação sobre a classe REST Template e como utilizá-la, vou precisar criar um projeto Spring. Para isso, eu vou dessa vez utilizar um site aqui chamado start.spring.io. Esse site é um facilitador para você gerar um projeto e você já importar ele na sua IDE de preferência, seja Eclipse ou IntelliJ. Aqui ele possui alguns parâmetros que vamos precisar preencher para fazer a configuração do projeto do Spring Boot. Então aqui primeiramente vou escolher o tipo do projeto. No meu caso eu vou utilizar Maven, pois eu já venho utilizando Maven nos outros projetos. Aqui na linguagem eu vou utilizar Java, mas também é possível fazer a configuração com Kotlin. Mais para frente eu vou fazer alguns vídeos específicos utilizando o Spring Boot com Kotlin e como isso também vai ajudar você no dia a dia. Tem muita empresa utilizando Kotlin, é uma tendência que vem muito forte para o back-end. Aqui embaixo eu vou escolher a versão do Spring Boot. Surgiu uma versão nova recentemente. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre essas diferenças do Spring 2 para o Spring 3. Mas não é o foco desse vídeo fazer agora a utilização do Spring Boot 3, então eu vou escolher essa versão 2.7.io, que é uma versão estável aqui do Spring Boot. Aqui embaixo vem toda a configuração de identificação do meu pacote do meu projeto. Eu vou preencher aqui com as informações do canal Master Dev, mas aqui você pode fazer a configuração do projeto de acordo com a sua necessidade, seja na sua empresa ou então seja um projeto particular ou apenas de estudo. Então aqui você pode colocar qualquer coisa caso seja apenas para estudo. Então aqui eu já fiz a explicação. O group eu coloquei canal.masterdev. O artifact vai ser o nome do nosso projeto, como vai ser a identificação dele. Então eu coloquei demo REST template. O name é a mesma coisa. A descrição do projeto eu coloquei projeto para explicar REST template. O package name seria o pacote raiz que vai ter dentro do projeto. E dentro dele você vai criar as demais estruturas de pacote e classes e tudo mais. Logo abaixo eu vou escolher o tipo de pacote. No nosso caso vai ser um jar, e na versão do Java eu vou utilizar a versão 11, que é a que está instalada aqui nesse computador que eu estou utilizando. Mas no seu caso, se você quiser usar o Java 8 ou a 17 ou 19, vai de acordo com a sua necessidade ou o que estiver instalado na sua máquina para facilitar o estudo. Para esse exemplo, vou ter uma camada REST que vai receber minha requisição e dentro dela eu vou fazer uma lógica onde eu vou chamar outra API. Para isso, para colocar essa camada REST, eu preciso colocar uma dependência. Então eu venho aqui no lado direito, vou escolher add dependencies. Então ao clicar nesse botão, ele vai abrir essa modal onde eu posso pesquisar todas as bibliotecas disponíveis aqui.
Para o nosso exemplo, o Spring Web é o que a gente vai usar. Então eu já venho aqui logo no começo, eu não preciso nem utilizar aqui a busca. Então eu vou clicar nele aqui e já apareceu aqui a dependência do Spring Web, que ele vai incluir a parte de RESTful, a parte de MVC, o Tomcat e tudo mais. Então isso aqui já é suficiente para a gente terminar essa configuração aqui, baixar no computador e fazer a importação lá na nossa IDE. Aí para isso eu apenas clico nesse botão Generate aqui. Ele é muito rápido, ele já gerou esse arquivo aqui. Então eu vou extrair esse arquivo zip e vou lá na IDE, que eu no caso estou utilizando o IntelliJ, vou fazer a importação desse projeto. Então pessoal, eu já importei o projeto aqui na IDE IntelliJ. Então eu já tenho ele todo aqui configuradinho. Eu tenho o pacote que eu falei para vocês aqui. E ele já criou uma classe application aqui para eu poder rodar. Isso aqui já é suficiente para eu vir aqui e executar um run. Então vocês podem ver aqui bem no cantinho que ele já rodou a aplicação. Ele gera esse monte de log aqui, mas já dá para ver aqui que ele está inicializado de forma correta. Então eu já tenho a aplicação rodando. Então agora eu vou fazer o resto das classes necessárias para o exemplo da utilização da classe REST Template. Agora que a gente tem o projeto todo configurado, eu vou fazer a explicação do que a gente vai realmente consumir nessa API. Eu vou utilizar esse serviço chamado viacep.com.br, que é uma URL onde você pode consumir ela de forma gratuita. Então ele possui uma URL onde você passa o CEP do Brasil e ele retorna para você os dados daquele endereço. E ele vai retornar, por exemplo, numa estrutura JSON ou então numa estrutura JSON ou ainda em uma estrutura XML. No nosso vídeo a gente vai utilizar o JSON, que é o mais comum, tá? Então, como é que funciona? Ele possui essa URL, você insere o CEP aqui nessa parte do path e coloca um /JSON. Isso ele vai retornar os dados desse CEP nessa estrutura de dados JSON aqui. Então, esse será o serviço que a gente vai consumir utilizando a classe REST Template. Então eu vou voltar agora lá no IntelliJ, vou fazer a utilização da classe REST Template para fazer a consumação dessa URL. Essa API que a gente vai desenvolver, ela vai receber esse CEP por parâmetro e ela vai passar para a consumação aqui dessa URL de forma dinâmica. Então vamos criar um pacote chamado consulta CEP. Aqui vamos criar uma classe chamada consulta CEP API. Essa será uma classe de REST. Então vou colocar aqui a anotação REST Controller. Esse controller ele vai precisar responder uma URL também aqui dentro do nosso projeto. Para isso eu vou colocar request map e vou dizer aqui que será consulta CEP. A gente já tem aqui o mapeamento da nossa API. Agora eu vou fazer um método onde que eu recebo os meus parâmetros para fazer a consumação de fato desse serviço. Então eu vou definir o método aqui, public. Eu vou retornar por enquanto string. Depois eu vou criar um DTO para retornar os nossos dados. Consulta CEP. Vou dar um return null por enquanto. E aqui eu vou começar a fazer o mapeamento desse método para o Spring Boot. Então ele vai ser um get mapping. Eu vou receber um parâmetro. Então eu vou colocar aqui o parâmetro CEP. Eu também preciso fazer a referência desse parâmetro aqui dentro do meu método. Então eu vou fazer path variable e vou fazer a referência CEP string CEP. Então eu já tenho aqui no meu método como utilizar essa variável. Antes de fazer então a utilização da classe REST Template, eu já vou colocar aqui um DTO de retorno para essa API. Então eu vou voltar lá na página da API que a gente vai utilizar e vou copiar a estrutura do JSON para fazer um DTO exatamente com os mesmos campos. Eu vou copiar essa estrutura aqui, que é o resultado que a gente vai utilizar, e aqui no IntelliJ eu vou criar uma classe chamada CEP Result DTO. Coloquei aqui então aquele JSON que eu copiei lá do site para eu ter aqui uma colinha dos campos que eu vou precisar colocar nesse DTO de resultado.
Eu vou colocar campo a campo aqui, o vídeo vai dar uma cortada e aí eu já mostro como que ficou a classe. Então coloquei aqui todas as variáveis, agora eu vou gerar todos os gets e sets e pronto, esse DTO já pode ser utilizado. Eu vou copiar o nome aqui, vou voltar lá na classe, então agora eu substituí aqui no resultado do meu método. Pronto, agora eu posso começar a utilizar e fazer a consumação daquele serviço. Eu vou utilizar então aquela classe que eu falei desde o começo do vídeo, que é o REST Template. Então para isso, simplesmente REST Template, vou colocar simplesmente o mesmo nome, igual new REST Template. Agora eu vou precisar então falar para ele, consuma aquela API. Como que eu faço isso? Eu vou fazer REST Template.get. É o método get, pois ele não tem envio de dados, apenas consumo. Então vou passar aqui get for entity. Eu vou precisar passar uma URL e também vou passar o tipo. O tipo aqui no caso será esse DTO de resultado aqui. Então vou colocar aqui e .class. Isso aqui já vai então fazer a consumação de uma URL, que eu ainda vou colocar o valor aqui, e ele vai encapsular esse resultado nesse DTO aqui que eu defini aqui nesse método. Tá, mas isso aqui ainda não é suficiente. O que eu preciso fazer? Eu vou atribuir isso aqui a uma variável. Esse método vai retornar um objeto response entity. Então, response entity. A gente vai ter que colocar aqui o tipo. E o tipo vai ser o tipo CEP consultor DTO. Eu vou quebrar a linha aqui para não cortar. Então ficou assim. Eu vou ter aqui um response entity do tipo CEP result DTO, que vai estar atribuído nessa variável aqui, que vai receber o resultado da chamada REST Template, que é a classe que a gente está usando nesse vídeo. Eu estou utilizando o get para fazer esse consumo, tá? Só um exemplo aqui, esse REST Template, ele possui um monte de outros métodos. Então, por exemplo, tem delete, tem exchange, que é o que você vai utilizar, por exemplo, para passar o método HTTP, tá? Então ele não vai ter um método para cada tipo, um método post, ele vai, na maioria dos casos, ter esse método genérico chamado exchange. Mas os exemplos que são mais utilizados, que é a utilização de get, ele já tem os métodos prontos aqui, tá? Então só curiosidade, a gente vai fazer depois mais vídeos utilizando ele, mas para esse vídeo de hoje eu apenas vou utilizar aqui o get. E agora eu posso substituir aqui então esse nulo por o resultado de fato. Então eu posso fazer aqui resp.getBody. E vejam que aqui ele já está colocando o tipo CEP result DTO, porque é o generic que eu estou usando aqui nesse caso. Então eu coloquei aqui e pronto, minha classe já está pronta para utilizar. Eu vou executar aqui e aí eu vou lá no Postman e vou fazer o consumo. Perdão. Eu preciso colocar a URL aqui. Eu vou pegar lá no site aquela URL de exemplo para consumação. E depois vamos executar isso lá no Postman. E voltaremos aqui para fazer a alteração final utilizando o CEP de parâmetro que a gente vai utilizar. Então eu copiei aqui, colei aqui, pronto, já está certinho a nossa URL. Então eu vou executar aqui o projeto agora. Eu vou apenas clicar nesse botão e ele vai fazer o reload da aplicação aqui que já está sendo executado. Agora aqui no Postman novamente, eu vou clicar aqui em add request. Vai ser um get mesmo. Eu vou chamar de consulta CEP. Eu vou passar aqui localhost 8080, que é a porta padrão do Spring Boot que está executando para o nosso exemplo aqui nesse vídeo. E eu vou colocar o URL aqui, consulta CEP. Como eu ainda não estou utilizando o parâmetro, então eu vou passar aqui qualquer coisa nesse parâmetro e vou executar aqui. E ele já vai trazer o resultado daquela URL que eu apenas copiei no site lá da API. Clicando em enviar aqui e ele já retornou aquele JSON padrão que também retorna nessa URL aqui. Então executando aqui, esse JSON por enquanto é o mesmo. Então se eu mudar o CEP aqui não vai acontecer nada. Então eu vou mudar agora, vou colocar qualquer outro CEP aqui e vou também alterar lá na API para ele fazer a utilização do CEP que eu te passar por parâmetro. Então voltando aqui no IntelliJ, vou fazer essa mudança aqui. Só vou
Fechar aqui. Lembrando que esse CEP aqui está fixo, que eu peguei lá no site. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou tirar aqui, vou colocar um parâmetro chamado %s, pois eu vou fazer a formatação de uma string aqui, string.format. Vou passar esse valor aqui e eu passo aqui CEP. O que ele vai fazer aqui? Ele vai substituir esse %s aqui pelo valor do CEP que eu estou passando por parâmetro. Então, vou executar de novo a aplicação, vou voltar lá no Postman e vou mostrar como que a gente utiliza agora consultando qualquer CEP do Brasil. Então, se eu executar agora com esse 000, ele não é um CEP válido, então vai dar um erro. Vou mostrar aqui, vejo que ele deu um erro. Então, eu preciso passar agora um CEP válido e sem os traços para fazer a utilização da minha API. Então, eu estou passando aqui agora um CEP da cidade de São Paulo, que é esse 010 25 020. E vamos executar aqui para ver o que ele retorna. Retornou aqui de forma correta, logrador Avenida do Estado, a numeração aqui, que é no bairro Centro de São Paulo. Essa é a utilização da classe REST Template. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. REST Template é uma classe bastante utilizada. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo os links que eu utilizei aqui para desenvolver esse conteúdo. Você pode também olhar a documentação dessa classe caso você queira fazer alguma utilização diferente do que eu utilizei aqui. Quero agradecer a companhia de vocês aqui nesse vídeo. Compartilhe esse conteúdo com seus colegas. Um abraço e até a próxima!